Boa noite, meu caro amigo Gustavo, tudo E certo? aí? E aí, Kelvin? Como é que você está? Tudo certo por Beleza? aqui. Tá me vendo e ouvindo bem aqui? Tá boa a luz? Eu tô te vendo, vamos ver, centraliza aí para mim. Ah, tá ótimo, para mim tá ótimo. Tá ok? Pro pessoal, como é que tá? Tudo certo no áudio e nas imagens? Acredito que esteja tudo ok. Então tá, vamos dar início então a esse quinto episódio aí de conversas. Mais uma vez trazendo o desenho como um assunto e um assunto que ele se desdobra em muitos aspectos, né? E pude fazer um recorte com a Tereza, um recorte com o Antônio. Agora acredito que com o Gustavo também a gente vai conseguir dar mais uma passadinha, mas bem longe de se aprofundar muito, e eu sei que o Gustavo também tem bastante conhecimento e gosta de se aprofundar. Então, desde já, eu queria dizer que isso aqui é só um gatilho, né, para conhecer o trabalho do Gustavo. E depois fica à vontade para acompanhar. A gente vai passar o site, as redes, depois o material, além de ficar gravado no IGTV, ele também vai para o YouTube com todos os links, né? E, além disso, queria dizer também que quem está vendo a live e sabe de alguém que se interessa pelo assunto desenho, tem um aviãozinho aí embaixo, pode mandar para quem se interessa. E um último aviso, porque eu estou ficando bom nessa coisa de live agora, Gustavo, é o quadradinho da pergunta ali, né? A gente até já recebeu umas perguntas na semana, e quem quiser fazer uma pergunta, bota ali que a gente vai responder no final, vai reservar um tempinho para isso. Então, agora acho que foi feita a cerimônia, só dar uma boa noite aí, Gustavo. Legal, boa noite, Kelvin. Boa noite para todo mundo que está entrando aí e que vai entrar. Grato pela lembrança, pela oportunidade de a gente estar compartilhando, né? O que vem estudando e o que vem refletindo. E, e obrigado mesmo por quem está entrando aí, a Esteli, amigona de Curitiba, grande artista também. O Maurício está dizendo ali, grandes cachaçadas com Gustavo. Maurício, mas eu parei de beber faz 8 anos, cara. Opa, Tô, então é tô amigo antigo. reivindicando essa 8 anos. Faz tempo que eu não bebo com o Maurício, então, né? Pessoal também de Curitiba, né? Faz um tempo que eu não volto para lá. Mas e aí? Tô à sua disposição, Kelvin. Então tá, Manda eu lá, meu caro. queria fazer uma introduçãozinha, assim, né, que dizer um pouquinho da onde que eu te conheci, para o pessoal entender. E também sobre o assunto, né, que a gente lê ali o desenho de dentro para fora, às vezes pode ficar um pouco confuso. Então, nessa introduçãozinha, eu pensei em comentar que o meu primeiro contato, de fato, com o trabalho do Gustavo foi em uma aula de anatomia na URGS, onde a gente estava analisando os cadáveres mesmo, o Gustavo estava falando, fez uma série de aulas gratuitas e também promove vários cursos, né, em relação à anatomia, ao desenho. Depois a gente vai falar mais. Então foi em um desses encontros que eu conheci pessoalmente, também numa oficina que eu fiquei sabendo lá na Casa Musgo. Gustavo é uma pessoa bem atuante, assim, e eu conheci na área da docência, né? Depois fui conhecer o trabalho artístico. E, e ontem mesmo a gente bateu um papo, assim, longo também, para
para desdobrar um pouquinho o que a gente ia falar na live. E eu até comentei com ele que uma impressão legal é que o nome dele sempre chegou até mim relacionado a curso, a ser professor, a algo bem específico também, que era anatomia. Então, se chegou dessa maneira, também veio reverberando uma coisa legal. E eu cheguei até o Gustavo através do Antônio também, que eu estudo junto, que também foi aluno do Gustavo, e desse meu interesse cada vez mais da parte da anatomia, né, do desenho mais construído, mais tridimensional. Então, uma das coisas que eu ouvi o Gustavo comentando, e várias vezes também o Antônio me comenta, é a questão do desenho de dentro para fora. Só que aí, veja bem, aí eu pensei em chamar o Gustavo para falar num aspecto técnico, né, do desenho de dentro para fora. O que seria esse desenho de dentro para fora? Seria, por exemplo, na anatomia, o desenho que a gente, em vez da gente fazer um desenho de observação, mais... Depois tu pode me corrigir até, mas se a gente, em vez da gente copiar só o que a gente está vendo, é entender o que a gente está desenhando, né? Ou seja, entender o esqueleto, os músculos, até chegar na gordura, na pele, e aí é o que a gente realmente está vendo, né? Então, essa é a questão técnica, né? Que eu pensei num primeiro momento em chamar o Gustavo. Só que depois, vendo o material dele, o Gustavo é sempre muito profundo, assim, nas suas escritas, também tem todo um trabalho relacionado à literatura, prêmios e tal. E aí eu também comecei a pensar que, na verdade, o desenho de dentro para fora, ele se desdobra num outro lado, que é o lado mais poético. Afinal das contas, tudo que a gente planeja desenhar, a gente tem um pensamento antes, né? Então, ele também vem de dentro, assim. Então, tem uma coisa mais poética, mais de alma. E então, acho que, assim, tem várias coisas que a gente pode conversar. Depois, tem o teu projeto em Curitiba, tem o projeto do Modelo Vivo Online, que nós vamos falar também. Mas eu acho que tu poderia abrir os caminhos com esse conceito do de dentro para fora aí que eu abri, e é o nosso tema. Legal, vamos começar aí pelo tema prometido, né? Boa noite para todo mundo que está dando boa noite aí, que está acompanhando, Felipe, Maria Remília, Felipe lá de Brasília, né? Sempre nos acompanha aí, agradeço muito. Então, o desenho, eu vou tentar sempre ser sucinto, porque quem me conhece sabe que eu sou um completo neurótico obsessivo, então a gente fala para tentar tamponar sempre uma ausência que nunca dá conta de terminar, né? Vou tentar ser sucinto, você vai me cortando aí, Kelvin, à medida que vai o tempo controlando, tá? O Antônio está aí na live também. Boa noite, Antônio. Bom te ver aí. Seguinte, o desenho de dentro para fora, eu poderia reconhecer assim em duas instâncias. Uma instância mais técnica, efetivamente, como você falou, e uma instância mais, digamos assim, epistemológica, né, ou filosófica, no sentido de filosofia da arte, né, de estética. O primeiro sentido técnico é você reconhecer um desenho. A gente fala que, quando eu falo desenho, normalmente é dentro de uma chave do desenho ligado à tradição, né? A gente não pode ignorar nunca que cada vez que você pega num lápis, num pedaço de carvão, você está imediatamente se vinculando a pelo menos 2000 anos de história. Porque na Grécia já se fazia estudos em carvão. No Egito Antigo foram achados estudos em carvão. Então a gente está vinculado aí a 2500 anos de história, né? A nossa matriz mais próxima, evidentemente, é o Renascimento italiano e no século XVI, XVII, onde se constitui isso que vem a se conhecer como academia, né, fundada em 1536 lá pelo Vasari, que de alguma forma começou a sistematizar o que hoje se conhece como desenho tradicional. Erroneamente, muitas vezes, né, Kelvin, chamado de desenho assim clássico, acadêmico,
Não é exatamente isso, né? O desenho acadêmico é um desenho muito preciso, muito específico, que não é exatamente o que a gente produz, muito menos aqui no Brasil. Mas, de qualquer forma, é um desenho assim ligado à tradição. É o que chama-se de realista, né? Ou figuração realista. Sim. Dentro desse aspecto, o desenho de dentro para fora é o seguinte: você precisa saber o desenho num sentido de pensar a forma. Desenhar é pensar a forma. E pensar a forma é conseguir reconstruir, num plano bidimensional, aquelas coordenadas que estruturam a experiência tridimensional. Eu vou tentar deixar assim cada vez mais claro. A maior parte dos desenhos que a gente vê por aí, especialmente aqueles desenhos hiperrealistas, isso tem feito uma moda assim no Brasil, né? O desenho hiperrealista é aquele que a gente olha e Não só toma um no Brasil, susto e né? fica... No modo No mundo internacional. todo, é que no Brasil é moda, né? Acho que no exterior é efetivamente uma estética, né? No Brasil é uma moda porque, a rigor, trocando em miúdos, muito dessa forma de desenho realista, hiperrealista, é apenas uma cópia de superfície. Não é um desenho de dentro para fora. De superfície quer dizer que você está copiando uma foto. Uhum. É o que o Degas, o pintor impressionista, né? Degas chamava de pôr no lugar. Naquele livro que a gente está estudando no grupo de estudos, inclusive tem o pessoal aí do grupo de estudos, acho que está presente, a Liana. A gente está lendo o Degas Dança Desenho, do Paul Valéry, aconselho muito, inclusive. E onde o Valéry fala lá, cita o Degas, e o Degas define esse tipo de desenho, que é uma cópia do real, como um pôr no lugar. É o que se faz hoje num hiperrealismo mais sumário, né? Que é copiar uma foto. A foto está aqui, você tira daqui e põe nesse lugar. Tem uma forma aqui, você põe nesse lugar. Ou seja, você copia a superfície do desenho. Sim. Superfície não apenas no sentido de em oposição ao volume, mas superfície em oposição de você estar efetivamente fazendo um exercício de cópia, né? Desenhar não é copiar. O desenho é sempre uma síntese. Sempre uma síntese. Ou seja, ele implica necessariamente um trabalho criativo. Porque a síntese é diferente da cópia, né? A cópia uma máquina de Xerox faz. A cópia é o que o scanner faz, né? Ele tenta simplesmente replicar o que a luz sensibiliza ali. Não? O desenho ele é uma síntese, ou seja, é preciso você ver, eleger alguns elementos de ordem, digamos, da visualidade, vamos colocar genericamente assim, e eliminar outros. Não dá para a gente, quando desenha, efetivamente representar tudo que a gente está vendo. Há sempre uma grande dose de eleição. Isso quer dizer que há sempre uma grande dose de abstração. Tem muitas coisas que eu estou abstraindo do que eu estou vendo. Especialmente a tridimensão. Né? A gente tem o desenho de modelo vivo, por exemplo, né? Que é meu foco assim, do meu trabalho. Você tem um modelo vivo na tua frente que é um corpo tridimensional no espaço. Um corpo de carne, osso e alma lá dentro, como diz o Fernando Pessoa. Eu preciso absolutamente retirar tudo que constitui ali essa sensação de corpo para conseguir representá-lo num papel bidimensional. Porque eu só tenho um pedaço de carvão para representar. Um pedaço de carvão para representar pele, osso, textura, sistemas e etc, Sim. etc. Então, o desenho é uma síntese de certas propriedades, digamos, visuais, dessa dimensão fenomenológica, né? A dimensão do fenômeno da imagem. Isso é o desenho no sentido mais profundo, de dentro para fora, mas ainda numa dimensão técnica. Sim. Eu queria comentar só uma coisinha que Claro, legal, que eu por favor. converso muito com o Antônio, assim, e venho também aprendendo muito isso, porque eu sempre desenhei muito de observação, mas com vários exercícios, e tu sabe também que existe uma gama de exercícios para analisar, comparar, relacionar coisas e tu alcançar aquela estrutura. Mas uma coisa que é legal que o Antônio sempre menciona e a gente troca muito é que quando tu está vendo uma foto, um modelo, hoje online ou modelo vivo, tu
tu não tá fazendo a foto, tu tá fazendo o desenho, né? Então tem isso, tem tudo a ver com o que tu falou, que tu tem que eleger algumas coisas que tu vai colocar e outras não. Porque muitas coisas funcionam dentro da foto, né? Ou ali na figura, e dentro do desenho pode não funcionar. Então o modelo ele é a referência, na verdade, né? Tu nunca vai se Do fazer contrário, você vai estar reproduzir. reproduzindo a síntese fotográfica. Isso que é pôr no lugar. Né? A fotografia faz uma síntese que é muito específica e que a gente, na cultura ocidental contemporânea, reconhece imediatamente o que é uma fotografia. É uma síntese que a câmera faz. As nossas câmeras de celular e webcams, elas são muito pequenininhas, então elas têm inclusive uma deformação que é muito característica, né? Olha como é incrível a deformação. Minha mão já simplesmente cobre, né? Algo que não aconteceria no plano assim do real, né? Da experiência material mesmo. A gente está acostumado a reconhecer essa síntese fotográfica. Então, se eu copio isso, eu vou estar tentando replicar uma síntese que não é própria do material que eu estou usando, que é o desenho. Sim. O desenho já tem uma síntese. A notícia boa é essa, a gente não precisa copiar a fotografia, porque o desenho já tem uma síntese há 2000 anos. Né? Pelo menos desde o Renascimento italiano, que é de novo a nossa matriz mais próxima, o desenho está... Alguém falou ali, a Bárbara, a grande angular faz consegue diminuir um pouco essa alteração, né, que o olho de peixe. Mas há 500 anos a gente tem uma síntese desenhística, uma síntese plástica, gráfica, desenhística, de eficácia excepcional. Não é necessário reproduzir a síntese da fotografia. A fotografia não tem 200 anos, né? 1836, as primeiras fotografias, né? Enfim, esse é o lado assim mais técnico do desenho de dentro para fora, Kelvin, da maneira como eu entendo, considerando ainda esse aspecto daí mais, como é que o Agnaldo Farias dizia, de procedimento, né? Ele chama, creio eu, arriscando aqui a levar um tapa na cara, mas acho que o Agnaldo faz uma divisão assim um pouco sumária, que eu acho equivocada, entre o que seria uma arte de procedimento e uma arte experimental. Né? Colocando que a arte ligada à tradição seria uma arte de procedimentos e uma arte contemporânea, uma arte experimental. Mas eu acho que há uma fusão um pouco mais complexa disso. Né? Não existe uma arte de procedimento. Porque não, esse é o nosso ponto, né? Esse é o sentido de todas as nossas reflexões aí dos últimos tempos e dentro do meu trabalho artístico, é justamente tirar o desenho desse lugar, Kelvin, onde ele é colocado, como se fosse apenas uma operação técnica, que depende de disciplina e treino. O desenho jamais pode ser apenas uma aplicação técnica, né? Porque ele é uma produção estética. Acabamos de falar que o desenho é sempre uma criação, porque é uma síntese. Logo, ele não é técnica, não é uma operação, não é um procedimento que resulta de desenho. Né? O desenho ele sempre tem um nível poético, filosófico, enfim, que é uma contraparte conceitual àquela parte prática técnica. Essa, sim, demanda, sim, treino. Essa é aquela da qualidade, da quantidade surge a qualidade. Né? Só que eu conheço muitos artistas que têm um excelente trabalho técnico, mas não refletem sobre essa outra dimensão. Então o que eles fazem é o que o Degas falava, lá, pôr no lugar, tira daqui e põe ali. Sem nenhuma operação de mediação simbólica. E esse é o lugar que eu acho que é o mais privilegiado do desenho de dentro para fora, que é o que eu defendo e tenho chamado de desenho como experiência visual. Essa é uma abordagem, Kelvin, que para tentar contextualizar e quem não está acostumado a esse palavrório nosso, que eu fiz assim ao buscar uma certa... Eu sentia falta de um certo estatuto filosófico para o desenho, um certo estatuto teórico. Justamente por causa disso, né? Porque me recusava a reconhecer o desenho e a pintura como mera aplicação técnica, né? Mera aplicação de procedimento metodológico. E ao buscar uma tentativa de uma reflexão sobre isso, eu encontrei na psicanálise, especialmente na psicanálise que a gente chama de lacaniana, né? Advinda Jacques Lacan, esse psicanalista francês, né? Que morre em 1980, então ele é muito recente, onde a sua filosofia, sua
Sua psicanálise é absolutamente fundamentada na imagem. Desde a constituição subjetiva do sujeito, que se dá na imagem, até os seus processos de compreensão e interação do mundo, ele vai estar, o Lacan reconhece que o sujeito está sempre mediando através de imagem as suas relações. E pensando o desenho dessa forma, sob essa chave, que é bastante complexa, né? A gente não vai poder entrar aqui, mas para quem quiser tem a nossa plataforma lá, depois a gente dá o link. Vendo o desenho por essa chave, você tem uma dimensão, eu encontrei essa dimensão filosófico-poética, essa dimensão conceitual do desenho. Porque o desenho, diferente de tirar de um lugar e colocar no outro, ou seja, diferente de copiar a realidade, ele recria no papel as coordenadas simbólicas que orientam a experiência de tridimensionalidade do observador. Olha a diferença. Você pega um papel e copia aqui, com uma máquina de Xerox. O que o desenhista faz é outra coisa, é outra operação. Ele reconhece que a nossa experiência visual se dá a partir disso. O nosso olhar é sensibilizado por certas coordenadas que orientam a nossa experiência de agora. A nossa experiência de estar aqui na minha sala e etc. E tal. O que o desenhista, o que o artista faz é eleger essas coordenadas que estruturam a experiência de realidade e sintetizá-las num suporte, com um material expressivo. Então ele emula as coordenadas simbólicas que vão orientar a experiência do observador futuro. Daí que o desenho tem também uma dimensão, digamos, poética. Né? O desenho vem de desígnio. E eu sempre que eu assisti a live que você fez com a professora Teresa Poester, Sim, onde ela citou o mito... Ela citou um mito de origem do desenho, que é o mito de Cora, que é muito interessante, né? E ela recentemente fez uma live também com a Edith Derdick, que também que legal. Putz, adoro o trabalho da Edith. Tem um material bem legal e em breve eu divulgo também. Já divulguei, mas vou divulgar mais. Já está no ar a live? Já. Tá no YouTube. Ou passou? Tá no YouTube? Depois eu boto no Que bom. A Edith Derdick, inclusive a Edith tem 2 ou 3 livros sobre desenho, né? Ou inclusive sobre desenho da figura humana, né? É mais no sentido de educativo, assim, né? De processo pedagógico, mas o trabalho dela é absolutamente excepcional, né? Mas a Teresa Poester citou o mito de Cora. Para quem não conhece, é um mito belíssimo, que é um mito clássico grego, onde se acreditava que tanto o desenho como a escultura teria surgido a partir de um gesto de Cora, que é essa moça, né, que tinha um namorado, e que esse namorado iria viajar para o exterior para uma guerra. Isso na Grécia significava não voltar. Né? Se você vai, até é muito raro que você voltasse de uma guerra são e salvo. Então ela risca com giz numa parede a sombra do namorado, né? Traça esse contorno com giz. E, enfim, ele vai embora e tal, mas ela fica com aquela sombra da qual seu pai, que era um oleiro, um alfareu, um ceramista, né, molda o rosto do genro a partir do contorno que a Cora fez na parede com giz. A história é genial porque isso é o sentido de designar. Designar é marcar por fora. O de fora e o signar é marcar, né? Então marcar, desenhar é como a gente faz a gravura a xilogravura, que você vai marcando o contorno, por exemplo, entalhando, né? Isso é o desenhar no seu sentido mais profundo. E aí, esse mito originário, citado lá por Plínio, né? É muito interessante, Kelvin, porque ele já inclui essa dimensão poética do desenho, que é uma dimensão que o desenho tem, uma dimensão filosófica do devir. Porque ele, enquanto desígnio, ele é sempre um projeto a se realizar no tempo e no espaço. Então, ao desenhar, você está marcando ou mapeando onde haverá sombras, onde haverá luzes, onde haverá cores, onde haverá forma, ou seja, onde no futuro, no olhar do teu espectador, se completará a experiência de estar diante do objeto amado, como no caso da Cora, ou diante do objeto das nossas fantasias, como é o caso da arte, né, da nossa produção imaginária, né? Assim que eu tendo brevemente o desenho de dentro para fora. Sim. Não, eu acho que
que tá legal, assim, no sentido que tu também passou pela questão técnica ali, eu acho que ficou bem claro, né? E agora indo para esse lado um pouco mais profundo, assim, né? E como eu te comentei antes, a gente tem a gente está bem de tempo, mas a gente não tem como também se aprofundar muito nas coisas a intenção é dar uma pincelada e tem várias coisas que é legal da gente também falar aqui. Então eu vou tocar um pouquinho o barco, né? Claro, fique à vontade. E esse barco agora eu queria que fosse um pouco pro lado desse último projeto que tu tem feito, que é do modelo Vivo Online, né? E tu recentemente até escreveu também um artigo, notas sobre a virtualidade, desenho na pandemia e tal, que eu dei uma lida e eu acho que é legal de comentar um pouco disso antes da gente seguir para a próxima pauta e também importante deixar um espacinho no final para responder algumas questões que foram Do colocadas. pessoal aí que está entrando, né? Acho importante a gente deixar esse espaço para criar um diálogo, né? É mais legal o diálogo do que palestra, assim, né? Mas é assim, esse projeto que está sendo chamado de Modelo Vivo Virtual, não é um projeto só meu, tá? É um projeto do Coletivo Figure. O Coletivo Figure está aí também, eu não sei quem é que entrou pelo perfil, mas ele está participando aí da live. Que é o seguinte, é uma articulação de artistas, professores, especialmente professores de desenho da figura humana, né? Todos eles são de Curitiba e eu tô assim meio de coisa, porque eu os conheci em Curitiba, então ainda faço parte, né, desse contexto, digamos, de pensação da forma e tal. É o Thiago Salcedo, do Coletivo Figure, que está aí. Um abraço aí, Thiago. E o Thiago, inclusive, Salcedo, que é um belo de um aquarelista, arquiteto, propôs, logo no comecinho da quarentena, a partir de acho que foi uma live, até um stories, de uma modelo, não lembro de qual lugar do Brasil, mas que lançou uma stories, num stories assim, um certo apelo, Kelvin, dizendo que, olha, com a pandemia todos os cursos de desenho foram suspensos, obviamente. Ela vivia, se não me engano, era uma dançarina, mas posava também, isso quer dizer que uma parte da sua renda vinha das poses e que ela não teria mais. Aí o Thiago Salcedo teve essa ideia brilhante, né? Que inclusive no início eu recusei, eu achei, não, que bobagem, isso daí, modelo vivo é ao vivo. Não tem essa de virtual. Eu acho, inclusive, é engraçado a nossa live chamar live, né? Porque não é live, cara. Live é ao vivo. Modelo vivo é quando você está ali diante da modelo. Mas ele foi assim e me convenceu e começamos a testar e deu muito certo. Eu virei um entusiasta desse projeto. O que a gente faz é o seguinte, a gente realiza sessões de modelo vivo, cada um na sua casa, incluindo o modelo, que vai posar de qualquer lugar do Brasil, ou a gente já teve poses de outros países, também da Argentina, uma moça posou. E ela transmite da sua casa isso que a gente vê, né, na imagem, e a partir disso cada um desenha na sua casa e faz uma contribuição ali com valor simbólico, enfim. Até o momento a gente tem ajudado aí, nessa campanha de solidariedade, né, tem conseguido dar um apoio assim, né, para, acho que até agora foram cerca de 40 modelos, né, o Thiago que está aí que me corrija, porque a gente começou no início da pandemia. Quando começou o isolamento, a gente começou a fazer 2 vezes por semana, agora é 1 vez por semana. Amanhã tem, inclusive é toda terça, às 8 horas da noite. Né? E quem quiser, por favor, entre em contato, os desenhistas aí, especialmente de figura humana, ou que tem interesse, né? Tentem participar, porque acho que é uma força que a gente tem que dar para os modelos, né? Em solidariedade, que eu acho bem legal. Aí deu tão certo, Kelvin, que eu comecei a refletir sobre aquilo, porque a ideia é que o modelo virtual... Justamente sobre essa questão do real, não real, né? E não real, entendeu? É um vivo que não é vivo, é um real que é não tal. E daí, obviamente, fui reconectar ao nossa reflexão assim, dentro da psicanálise, etc. E lembrei de um vídeo muito famoso do Slavoj Žižek. O Žižek, quem não conhece, que conheça, deixo aí o... Žižek se escreve Zizek, é o nome que eu dei para o meu gato, inclusive.
O Didier é um filósofo esloveno da Ljubljana, que é muito interessante. Ele é um filósofo, além de ser filósofo, ele é um psicanalista, também lacaniano, e cientista político, enfim. E ele tem um vídeo muito famoso que eu acho que foi o que lançou o Didier para assim o mundo, porque foi a partir desse vídeo que eu fiquei sabendo da existência dele. Eu acho que é o vídeo de 2000 não vou saber, 2004 talvez, chamado A Realidade do Virtual. No texto que eu escrevi na plataforma, que eu linko lá esse vídeo do Didier, que é uma palestra, uma aula que ele dá, que é absolutamente fenomenal. Onde lá no início da internet, acho que foi em 2002 talvez, antes de começar tudo isso de stories, lives, etc., ele mandou uma que acho que hoje faz mais sentido do que fazia 20 anos atrás. Ele disse assim: toda a realidade é essencialmente virtual. Para tentar resumir em uma linha, o que seria um pensamento absolutamente profundo, né, de difícil alcance, Slavoj Žižek, que o Antônio escreveu ali, para quem não conseguir pegar a grafia, Zizek, com K. A rigor, o seguinte: a gente nunca está diante da nossa realidade efetiva, diante do que na psicanálise a gente chama de real, né, esse real com R maiúsculo que o Lacan utilizava. A gente sempre está em contato com articulações simbólico-imaginárias estruturadas pelo nosso desejo e que se chamam fantasias. A rigor, o Lacan vai dizer que nós não temos acesso ao real. Inclusive, queria fazer uma propaganda aqui, mês que vem, acho que é 30 de outubro, eu vou participar de uma live justamente sobre esse tema. Se não me engano, é acessar o real. Tá? A convite de um psicanalista de Londrina, o Marco Leite, que tem um instituto lá de psicanálise chamado Lalang. Então, quem tiver afim, aí, não sei, me acompanha nas redes, que em algum momento eu vou publicar a data certinha da live. Mas é justamente sobre esse tema, que diz que nós não temos um contato direto com o real. É um contato mediado. É um contato mediado por imagens. E imagens são antes produto da nossa fantasia. Literalmente isso. Fantasia não é um delírio alucinatório, alucinógeno. Fantasia é justamente um tecido que a gente constrói, que media nossas experiências com a realidade. De tal modo que a gente não interage efetivamente com a realidade, mas com essas nossas próprias fantasias projetadas. Isso é uma coisa que o Fernando Pessoa sempre reiterava nos seus poemas. Ele tinha uma compreensão absurda do mundo, né? E eu sempre falo nas oficinas, e o que é uma verdade, Kelvin, que eu aprendi muito a desenhar lendo poesia. Não é um exagero, não é uma parábola poética. Eu aprendi muito a desenhar lendo poesia, porque a poesia faz uma certa síntese, especificamente da poesia própria, que me ensinou muita coisa do desenho. E o Pessoa diz muitas coisas, por exemplo, não vemos o que vemos, mas vemos o que somos. É basicamente essa a ideia. Você não vê efetivamente aquilo que está diante de você. Você vê a projeção que você faz a partir de um referencial simbólico. Isso muda tudo, muda toda a equação. Eu sei disso e provo isso assim, todos os anos. Quando começa o ano, eu começo uma turma de desenho, de introdução e técnica do desenho artístico, ou de introdução à figura, de anatomia artística, enfim. E sempre acontece uma coisa muito curiosa, que é o seguinte: eu coloco o modelo lá para posar, digamos num estrado, modelo deitado. Kelvin, eu juro para você, sempre tem um da turma que desenha o modelo em pé. Mas sempre. Daí eu colo na pessoa, já identifico, já estou ligado, né? Fico do lado da pessoa e pergunto: e aí, como é que está o desenho? Tá feio, né, professor? Sim, mas é isso mesmo? É isso, só está feio. Ele não percebe, por exemplo, essa alteração aqui, né, do vertical para o escorço. Por quê? Porque ele não está vendo a figura. Ele está vendo uma projeção a partir de um estereótipo da figura. É uma fantasia que ele faz, ou que ele foi formado ao longo da vida, né, e que sintetiza-se num estereótipo dentro da fantasia dele lá. E o estereótipo da figura humana é vertical, é em pé, é assim. É assim que a gente, desde o início da infância, né, vê a mãe, pela primeira vez você vê a mãe no berço te pegando assim, né, vê a cabeça dela e os braços saindo. Os primeiros desenhos de crianças, normalmente é assim, uma cabeçona e os braços saem da cabeça. Depois é que se estrutura um corpo.
Não sei se você já reparou isso, né? Sim. Eu fiz pesquisa de iniciação científica na faculdade, estudando justamente desenvolvimento da capacidade criativa de crianças. E a gente reconhecia isso facilmente nos desenhos, né? Primeiro era uma cabeça e daí saíam as mãos assim da cabeça, né? Porque essa é a experiência que a criança tem. E a partir disso, os estereótipos vão se sedimentando ao longo da sua experiência cultural, melhor ou pior, enfim, da forma que ia acontecer na experiência de vida do sujeito, né? E quando ele está nessa situação de ver o modelo deitado em escorço, ele não consegue fazer, digamos, a síntese visual do escorço. Ele desenha o que ele já sabe, que é o modelo em pé. Isso, de alguma forma, assim, é um exemplo, né, dessa nossa interação com o mundo que se dá sempre mediada por imagens, ou seja, não a partir do que a gente está vendo. Daí que é preciso conhecer o desenho de dentro para fora, para efetivamente saber desenhar. Quando você conhece a anatomia, desenha a figura, né, e consegue estruturar o volume no espaço do papel, ou seja, você consegue criar coordenada tridimensional na bidimensionalidade do papel, aí você está efetivamente desenhando. Mas é preciso fazer esse certo caminho. Do contrário, a gente vai estar fadado a sempre replicar e reproduzir fotografias. Fazer o que o Degas falava no século XIX, pôr no lugar. Uhum. Tu comentou agora sobre a criança o início da construção. Eu acho que depois a gente vai retomar lá no final, porque tem perguntas a ver com construção e desconstrução. Mas só queria também que tu falasse um pouquinho antes, né, que é quando a gente começa a nos tornar criança, adolescente, adulto, né, na evolução natural, a gente vai construindo, né, em cima do nosso desenho e imagens de referência. Daí eu acho que o próprio design, as coisas começam também a interferir, os simbolismos, a saída, né, as sínteses também simbólicas, né, os signos, começam a ser referências para a gente, a nossa árvore, o nosso pássaro, que quando é criança tem uma imaginação gigantesca, depois começam a se tornar símbolos. E chega nesse momento, depois muitas pessoas tomam os seus rumos profissionais e abandonam o desenho. Depois de tudo isso, quando querem retomar mais velho, alguma coisa assim, vem com a história de que não sabe desenhar. Eu sempre comento, né, que tu não sabe desenhar, tu ainda não sabe desenhar o que tu quer, ou o que tu quer ver, né? E aí existe essa desconstrução dos signos para retomar também um desenho. Tu tem que soltar a mão de novo, tu tem que criar um novo hábito de enxergar as coisas, né? Que aí entra em tudo isso que tu falou, que é o de dentro para fora. Então tem um processo que se constrói, desconstrói, aí quer construir de novo, e ainda tem mais um caminho que eu acho que a gente fala lá no final, que aí é quando tu também já trabalha com isso e tu quer desconstruir um desenho que tu constrói, né? Acho que esse assunto dá para ir longe, mas uma coisa que eu queria que tu comentasse também, antes da gente responder essas perguntas, não sei, tu fica à vontade se quiser falar sobre isso agora, mas é também contar um pouquinho só para o pessoal da tua trajetória e do teu lado também como artista, né? Do projeto Mimesis, enfim, da tua relação com Curitiba. Então, essas coisas também é legal da gente deixar um pequeno registro, a gente dar uma pincelada assim, para o pessoal conhecer, e depois a gente retoma essa história da construção e desconstrução. Pode ser? Tá bom, tá bom. Vou tentar ser bem sintético então, e daí deixamos a desconstrução para depois, porque emenda com as perguntas lá do pessoal, né? Então, como é que eu vou falar da minha trajetória? Quando a gente fala da trajetória, a gente constrói uma trajetória, né? É uma síntese também. A fala é uma síntese, né? Eu vou elegendo coisas, reconstruindo mnemicamente, né, na memória coisas. Eu vou inventando um passado, não descrevendo.
Deixa eu ver qual é o passado que eu vou te inventar agora, Kelvin. Ó, fazer uma descrição sumária aí. Eu sou do interior do catarinense, né? Vivi lá até os 15 anos, dos 15 para 16 saí da casa dos meus pais, fui morar em Florianópolis para fazer na época era o primeiro ano do segundo grau. Hoje é ensino médio, né? Fiz faculdade daí em Florianópolis, me formei no Centro de Artes da UDESC, morei 10 anos em Florianópolis, de lá eu fui para Curitiba, onde morei 8 anos e então vim para cá, Porto Alegre, onde eu estou há 5 anos agora. E acho que aqui em Porto Alegre, cara, em Curitiba foi absolutamente... Esse Florianópolis foi importante para mim no sentido de formação acadêmica. Curitiba, para mim, foi muito importante no sentido de formação, um pouco assim, de vida, né? Dessa experiência, dessas vivências que vão depois sendo agregadas no nosso trabalho. Mas em Curitiba eu entrei em contato de vez com a literatura. É algo que para mim era tão natural quanto desenhar. Eu começo a desenhar com 9 anos, onde a minha mãe me inscreve num curso de desenho. Esses estúdios de desenho, né, normal, me inscreveu. Eu lembro de ter recusado, assim, em certa medida, porque fiquei muito surpreso. Ela chegou e disse, só dia tu vai lá, tal hora. Enfim, mas fui, aí comecei a desenhar, e na mesma época, assim, entre 9 e 11 anos, eu já escrevia. Eu me lembro que eu publiquei o primeiro poema no jornal lá da cidade aos 11, 12 anos. Uma professora minha viu o poema, mandou para o jornal, enfim. Obviamente não era nada demais, né? Não tenho nada de genialidade, enfim. Mas era um hábito que aconteceu, né? Sei lá se gerado pelo isolamento, né? Por uma personalidade mais, enfim, introspectiva. Eu sei que o desenho ali, para mim, e a literatura entraram assim na minha vida e que, como eu te falei ontem, né, no nosso papo, se tira isso da minha vida, não sobra mais nada. Absolutamente nada. Se tira o desenho e a literatura, não tem um sujeito por trás, assim, né? Eu construí a mim mesmo a partir dessas duas expressões, né? Enfim, enquanto nas artes visuais eu me formei, ou seja, optei objetivamente por uma profissão, uma formação, etc., a literatura eu deixei assim como um segundo plano. Sempre escrevi muito, sempre achei que eu escrevesse um pouco melhor do que desenhasse, mas era sempre para mim, né? Só que é uma coisa muito grande, assim. Esses tempos eu fiz um levantamento dos sketchbooks que eu tenho, que são cadernos onde eu escrevia, né? Não tem nada de desenho, mas todos eles estão assim cheios de escrita. Poesias, reflexões, enfim, né? Sobretudo poesia. E eu contei, deu 70 cadernos. É uma caixa gigante que eu tenho, coisa que eu vou carregando assim, né? Cada mudança eu carrego essa bendita caixa. 70 Tem cadernos. uma caixa da mudança que sempre fica, né? Essa aí é que eu também sou e um ela pouco só vai assim. aumentando e pesando mais, né? É o nosso inferno que a gente carrega, né? Nosso inferno pessoal, assim. Enfim, eu não sei quando que eu vou me haver com essa caixa, mas um dia eu vou ter que abri-la e ler aquilo e me defrontar, né, com aquele Gustavo que de alguma forma eu quis apagar a partir do momento que fui me desconstruindo para poder chegar no futuro, né? É preciso se desapegar do presente para você dar um passo adiante, né? Então não sei mais que Gustavo era aquele. Enfim, eu sei que em Curitiba eu entrei em contato com a literatura, efetivamente, com a poesia num sentido assim mais alto, no sentido mais forte da palavra. Foi ali que eu li os clássicos, efetivamente, Ilíada, de Opa, Homero, Dante Alighieri, enfim, os Lusíadas de Camões, Metamorfoses de Virgílio, li quase todo o teatro de Brecht, de Shakespeare, li o teatro grego. Enfim, ali foi o que se deu assim, a minha formação, mas no sentido clássica, né? Claro que a gente nunca tem uma formação completa, mas pela primeira vez eu entendi a poesia, e isso que foi importante, num sentido assim mais profundo. Né? E a partir daquele momento a poesia veio cada vez mais tomando espaço na minha vida. E aqui em Porto Alegre foi que essa síntese se encontrou tanto na forma poética quanto no desenho. Né?
Foi aqui que eu achei uma síntese que eu chamo assim do meu tom, a minha voz no desenho e no trabalho artístico, e uma voz na poesia, né? Eu estou fechando agora o 5º livro de poemas, e, enfim, tenho tentado aí, arriscado, né, tenho assumido Prêmios também, né? essa parte poética, né? É? Prêmios também, né? Ganhamos alguns prêmios, enfim. Mas E enfim, no Mimes, desculpa te interromper, mas além diga, claro. desse livro também de poesias, poemas, tu tá escrevendo também um livro relacionado ao desenho, que é um livro que já tem quantos volumes? É o Manual do Desver, né? Manual do Desver, já está em 3 volumes. É muito, mas eu tenho que cortar, né? Que eu vou escrevendo e daí eu vou segmentando, dividindo, enfim. Mas quero sim publicar isso em breve, chama Manual do Desver. É meio que um pouco apanhado de tudo isso que a gente falou aqui sobre essa concepção do desenho, né? Desenho como experiência visual, essas vinculações dele com a psicanálise, etc. O desenho no sentido mais teórico. Eu brinco dizendo que é uma epistemologia do artesanal. É uma brincadeira porque eu não sou filósofo para criar uma epistemologia, né? Mas seria isso, né? Enfim, continuando aí a trajetória em Curitiba para fechar, em Curitiba além eu entrei em contato com a poesia, com a literatura, como eu dizia, né, num sentido forte do termo, a partir de grupos de estudo, a partir de coletividades, de coletivos artísticos, etc. Entrei lá e logo me integrei ao Cenáculo, que era o primeiro centro artístico ali do qual eu me articulei, enfim. Foi fundado pelo poeta Rodolfo Jaruga Brandão, meu amigo até hoje. Ali eu entrei em contato com toda, digamos, a intelectualidade, o meio artístico de Curitiba. Foi fundamental para mim. Quando o Cenáculo fecha, eu fiquei com muita vontade de reorganizar um contexto, né? Porque isso a gente pode até falar depois, Kelvin, se a gente lembrar, de falar da importância do contexto artístico. A gente falou ontem um pouco sobre o mercado, a existência do artista, etc, né? Eu sentia muito fortemente naquele momento, isso foi em 2007, 2008, 2009, a necessidade de um contexto. Porque num contexto você consegue produzir, você consegue refletir e criar uma interlocução sem a qual o teu trabalho não funciona, né? É nessa interlocução que eu consegui estudar, li toda essa literatura em grupos de estudo, sistemático, todo dia, né, na semana, tal hora, vamos ler Pound, vamos ler Ovídio, vamos ler Brecht e etc. Vamos ler poesia socialista, vamos ler poesia tal. E porque em grupo você consegue ter uma certa disciplina e uma coisa que te implica, né? Você tem aquele compromisso, não só, digamos, com a tua própria erudição, mas com o grupo. Então você vai, né? E isso me facilitou, me abriu muitas portas. Então, quando o Cenáculo fecha, eu fiquei com muita vontade de recriar um contexto ali, de organizar um contexto. Então propus aos amigos naquele momento eram a Yara Amaral, o Alexandre Stresser, na área do design, o Hélio Chaves, que é um cenógrafo, músico, artista multifacetado, aí, genial, o Hélio Chaves. E mais tarde se agregou o Gregório Bruning, grande fotógrafo, músico também, e o Paulo Berzotti, grande poeta, acho que uma das melhores cabeças de Curitiba, e etc. E, enfim, nesse processo a gente foi, assim, alugamos um espaço no centro, que depois foi aumentando. Alugamos depois um espaço maior, com 2 andares, depois um com 3 andares, foi a última sede. Infelizmente, eles fecharam o espaço lá em Curitiba agora com o início da pandemia, porque, né, era um aluguel de 3.500, uma coisa assim, monstruosa, então é muito difícil manter. Mas no Mimesis a gente conseguiu reunir ali muitas categorias artísticas, assim, a poesia, com grupos de estudo e cursos, né? O Paulo Berzotti dava cursos, com artes visuais, eu dava sessões de modelo vivo, aulas de desenho e pintura, artesanias e ressignificação de materiais, a gente fazia essa reciclagem, etc. Tínhamos um laboratório de fotografia analógica. A ideia era resgatar a técnica, ou a arte, né, nos seus princípios técnicos, assim, o mais, digamos, tradicional possível, para criar um sistema produtivo de ensino, produção, crítica e circulação. Porque a gente
montou uma pequena galeria no espaço também. Esse contexto é muito difícil manter, né? Ele funcionou por um determinado momento. Em 2014 eu acabei vindo para Porto Alegre e me desvinculei do Mimesis, mas ele continuou até agora, até o início da pandemia, né? Mas isso foi absolutamente fundamental para mim e para a minha trajetória como artista, assim, né? Estar incluído, estar organizado num contexto artístico, com outros artistas, em interlocução, em diálogo com outros artistas, que são outros saberes, né? É essa troca que vai te motivando e mobilizando. Poderia resumir assim, eu acho, que poderia, né, teria outras formas de falar da minha trajetória, mas acho que nesse momento Não, foi tá, essa. tá ótimo, assim, só para também o público que não te conhece ainda, tá vindo através do meu perfil, conhecer um pouquinho mais, assim. Eu poderia ter aberto com isso, mas eu acho que o foco do desenho de dentro para fora foi abordado desde o início, assim, que era importante, né? Agora, sim, a gente tem um tempinho, né? A gente tem 8 minutos, então, assim, eu tenho aqui algumas perguntas que foram feitas antes da live, na semana, enquanto a gente postou os stories, e que tem a ver com construção e desconstrução, e eu acho que é legal da gente responder isso antes de mais nada, e talvez não dê tempo de falar de contexto artístico, mas que é algo muito legal. Felizmente a gente pôde ontem conversar por 2 horas também sobre isso, mas vamos lá. A ideia do saber construir para desconstruir, o quanto isso é verdadeiro em relação ao desenho? Essa pergunta veio da Liana, né? A Liana Abreu, não sei se está aí na live, mas essa é uma boa pergunta, né, Kelvin? Porque eu acho que o que importa é a gente não fetichizar a desconstrução. Porque foi algo que eu percebi muito claramente na universidade e que, com o passar do tempo, eu fui percebendo como aquilo foi assim prejudicial para mim e como é absurdo. Nós éramos forçados a desconstruir. Isso é um completo absurdo. Primeiro, por forçar um artista. Como é que se força um artista? Não é empurrando goela abaixo. É fazendo uma seleção. Você corta as disciplinas técnicas e coloca apenas teoria pós-moderna, por exemplo. Né? Isso eu considero como uma forma de sujeição, porque daí você é formado, o que o professor acadêmico diz, você aceita, né, Kelvin? Doutor da academia, formado não sei onde, Sorbonne e tal, você aceita. Então, se tu só vê teoria pós-moderna, então você acha, não, então tem que começar desconstruindo. Só que desconstruir que forma? Se a gente ainda não consegue pensar a forma. Eu acho que a desconstrução é muito simples. A desconstrução se dá a partir do momento em que a forma já não te basta. Não é que a forma já não basta, a forma não te basta. Eu me lembro que eu vi uma vez lá no Centro de Artes, eu apresentei meus trabalhos num seminário, um contexto lá, e uma professora, doutora, me disse o seguinte, é muito interessante, mas isso aí Michelangelo já fez. Olha que coisa curiosa, né? Michelangelo fez, eu não fiz. Percebe a diferença? O Michelangelo, inclusive, se desconstruiu ao longo do próprio processo, né? Ele começa como fazer uma síntese do desenho toscano, chega no seu estilo renascentista e se desconstrói em direção ao barroco no final da vida. Ou seja, essa é a desconstrução. Eu ainda não tinha feito, eu estava tentando me exercitar no pensamento da forma. Né? Isso é desenhar. Desenhar não é ficar copiando gregas e bustos romanos e exercícios acadêmicos. Desenhar é pensar a forma. Se você não sabe desenhar, você não sabe pensar a forma. Se você não sabe pensar a forma, é difícil ser artista visual. Né? Porque justamente a visualidade depende da forma. Então, no meu próprio trabalho, Kelvin, houve um processo de desconstrução e essa desconstrução no trabalho de todo artista eu creio que seja permanente. Porque hoje você desenha e aprende um pouco mais e pensa um pouco mais, a vida se transforma e o teu trabalho vai junto com essa transformação. Né? À medida que o meu trabalho não diz mais o que eu quero, à medida que a minha expressão plástica não basta para a minha poética, para o que eu quero dizer, aí eu preciso desconstruí-la. Entende? Então, a desconstrução, eu acho que ela é
absolutamente necessária, ela é implícita do processo artístico, não tem nem como não fazer isso. Só que ela advém de um processo natural, vem de uma reflexão artística que você vai tendo ao longo da vida, de uma experiência de vida que vai se alterando e que o teu trabalho vai se alterando junto. Né? Quando eu vejo meus trabalhos de... tem uma história aí que poderia incluir na trajetória, que quando eu vim para Porto Alegre eu destruí toda a minha produção. Né? Tudo que eu tinha feito em 32 anos aí de coisa. Destruí mesmo, fisicamente destruí. Não fiquei com rigorosamente nada. E foi uma catarse difícil para fazer, mas foi absolutamente importante, porque eu cheguei aqui sem bagagem. Não tinha nada que me justificasse como artista. Quando a gente perde, desapega do presente, a gente de alguma forma, Kelvin, tem que reinventar a estética. Eu, falando assim em grandes termos, né, mas eu criei tive que fazer uma outra síntese. Né? E nessa síntese eu encontrei minha voz. Agora, ela está em permanente operação, porque eu estou vivo. Porque eu estou vivo e desejo. Gustavo, vou ter que te interromper, porque a gente está chegando ao fim. Acho que a próxima pergunta era: um bom desenho requer conhecimento e prática, é fato. Mas quando sabemos que estamos prontos para desconstruí-los? Acho que tu comentou um pouco sobre isso, né? É isso, é. E, tem uma pergunta da Larissa ali, ó. E aí tem uma... A ausência do ineditismo invalida o pensamento pretendido pela arte e retratado pelo artista. Eu acho que não, porque como aquilo que a gente falou, a arte é sempre uma criação, né? Então ela sempre vai passar por um processo criativo. Quando que ela não faz isso, Kevin? Quando que não há desconstrução? Quando o artista copia a si mesmo. Quando o artista chega num estilo, se cristaliza e passa a copiar a si mesmo. Isso acontece muito no mercado. O mercado cria armadilhas, né? De certo artista é esperado certo estilo. Se ele muda o estilo, já não vende mais. Porque, né, não está dentro da expectativa. Então ele começa a copiar a si mesmo. Esse caso é ruim. Esse é o caso que não há desconstrução. Aí sim o ineditismo vai contar, né? Porque é a reprodução de uma síntese. Você só está repetindo aquilo. Sim. E assim, para a gente não chegar naquele cronômetro de 30 segundos ali que aparece aqui para acabar correndo, eu queria fazer um fechamento só agradecendo a tua participação. Para mim foi uma honra a troca que a gente teve ontem e hoje também, sempre muito bom aprender, né? Eu acho que esse também é um dos intuitos da minha live, é aprender também, né, com as pessoas que eu convido, e eu acho que abrir portas também para quem não te conhecia e conhecer um pouco mais do teu trabalho, e vai ser divulgado para isso no YouTube, no IGTV. Então, muito obrigado. Obrigado também, Kelvin. Tem a plataforma lá, a minha, né, gustavodias.com. Ali tem tudo. Acesso para o meu portfólio, para as oficinas, para os artigos, para as poesias, né, gustavodias.com. E depois a live vai estar, alguém está perguntando, vai estar no YouTube, né? Tem um canal do YouTube do Kelvin. Ela vai estar aqui nos teus stories, né? Isso, vai estar no IGTV e eu vou botar no YouTube também. E aí, agora apareceu aqui o cronômetro, tem 15 segundos, eu gosto de vencer ele. Obrigado a todo mundo que participou aí. Obrigado, também. Valeu, tá, Kelvin? Obrigado, pessoal, aí, boa noite para todo mundo. É isso aí, espero ter estado a contento. Valeu.